nós conferimos que a professora Catarina encaminhou um e-mail informando da impossibilidade dela estar conosco juntos hoje, né, pela manhã, por conta de um outro compromisso, certo? Nós recebemos pelo e-mail que nós enviamos para vocês, né, com as orientações, na impossibilidade de algum orientando ou orientanda estar virtualmente online hoje, né, poderia encaminhar a vida. Dos 3 orientandos da professora Catarina, nós recebemos um vida, né, que é da orientanda Suede Ozaná. Após as apresentações, então, das orientandas do professor Francisco, a gente tenta passar o vídeo, né? Então, vamos lá. Eu quero iniciar mais uma vez, né, dando bom dia a todos e todas que estão aqui, ao professor Francisco, Cancela, as orientandas Bruna, Lavínia, vejo aqui convidados, né, Patrícia, Rubens, Valdineide, sejam bem-vindos e bem-vindas. Temos também aqui a presença dos nossos colaboradores da PROAF, Jaqueline e Caio, certo, que estão nos apoiando. Eu sou professora Marta Enéas, né, como falei antes. Estou como assessora da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas desde o ano de 2018. E para a gente é um prazer, uma alegria, né, uma satisfação estarmos mais uma vez nos reunindo, né, para fazer essa socialização desses projetos de pesquisa e extensão oriundos do programa Afirmativa. Vocês fizeram e fazem parte, né, de um edital que trouxe um novo marco para esse programa, né, que foi preencher pela primeira vez as 100 vagas disponibilizadas para esse programa Afirmativa. Isso para a gente foi um fato importante, nós comemoramos bastante e fruto desse esforço, né, de todos nós, não só nosso da PROAF, de toda a gestão da UNEB, mas principalmente de vocês, professores e estudantes que fizeram parte desse edital, nós nos elaboramos e defendemos, né, desde o ano passado, e corremos atrás disso, de poder ampliar esse quantitativo de vagas, né? E mesmo com todo esse contexto desse ano, né, de pandemia, desse afastamento presencial que a gente está vivenciando desde março, né, mas nós não perdemos essa meta de vista. Tanto não perdemos, né, que hoje eu posso dizer para vocês, em nome de toda a equipe da PROAF, que nós conseguimos, né, ampliar o quantitativo de bolsas do programa Afirmativa. Esse quantitativo foi dobrado, né? Hoje nós vamos disponibilizar já no próximo edital 200 vagas, e esse edital que já foi lançado, né, já está no Diário Oficial de sábado passado, com inscrições abertas a partir do dia 7, né? Então aproveita, claro que a gente vai falar isso aqui várias vezes durante nossa programação, né? Porque a gente vai conquistando cada parte da batalha, mas a luta não para, porque além de conquistar essa mudança, esse aumento, né, dobrar o número de vagas, a gente precisa também fazer com que elas sejam todas ocupadas, mais uma vez, como a gente fez com esse edital, que hoje a gente começa a socializar, né, os resultados dos projetos. Então, quero, né, iniciar nosso encontro, nossas apresentações hoje com essa boa notícia, que para a gente é muito preciosa, é muito cara, que vai justamente nessa luta pela inclusão de mais estudantes, né, nessa trajetória de pesquisa e de extensão. Para a gente é importante propiciar esses outros momentos na formação e no percurso, né, no percurso formativo dos nossos estudantes, particularmente nossos estudantes cotistas. Então, é com essa boa notícia que eu quero iniciar e saudar todos vocês que estão conosco aqui hoje nessa sala, né? O nosso encontro, inclusive por conta desse quantitativo, né, de bolsas,
nós estamos distribuídos e distribuídas em 4 salas. Agora no turno matutino e à tarde também no turno vespertino, mais 4 salas. Da mesma forma vai acontecer amanhã. Cada sala, né, recebeu o nome de um grande pensador, pensadora, né, de um grande estudioso, estudiosa, ou de uma grande personalidade brasileira, né? A nossa sala recebeu o nome do pensador, do teatrólogo, do escritor Abdias do Nascimento, que inclusive recebeu um título de doutor honoris causa pela nossa universidade, né, pela UNEB. Não lembro agora o ano, mas eu sei que eu estive presente nesse momento importante. Nossa metodologia será assim: vamos dar, né, 10 a 15 minutos de apresentação para cada estudante, para cada orientanda. Após a apresentação, então, nós abrimos, né, para comentários, perguntas, se tiver, né? Então, nós vamos fazer assim. Quero dizer para as meninas, para a Bruna e para a Lavínia, que fiquem tranquilas, né? Eu sei que todo mundo, a gente fica em uma ansiedade, né, quando a gente vai apresentar, mas tentem ficar tranquilas, respirar. Estamos aqui todos sintonizados na mesma energia de que tudo vai dar certo, né? Está dando certo. É um momento novo, né? Que a pandemia nos coloca, mas também a gente tem que aprender, tirar as boas lições que esse novo contexto traz, né? Enfrentando os desafios também que nos coloca, mas dizer isso, né? Que vocês fiquem tranquilas. A gente sabe que por conta dessa nova formatação, né, estamos sujeitos e sujeitas a várias questões de última hora, né? Internet que oscila, internet que cai, o sinal fica fraco, problema de microfone, problema com câmera, mas vamos torcer para que nada aconteça. Mas em acontecendo, manter tranquilidade, que a gente tenta resolver, certo? Temos aqui um teto de até 11h30, né? Acredito que vai ser um tempo bastante suficiente, considerando a ausência, né, das orientandas e do orientando da professora Catarina Doren, ok? Então, nós vamos iniciar. Então, eu vou pedir o seguinte: na ordem, a pessoa, né, a orientanda, abre seu microfone, abre sua câmera, se apresenta, apresenta o seu trabalho, né? Na sequência próxima, eu vou pedir a todos, né, que como estão agora, mantenham seus microfones e câmeras desligados, só ligar no momento de, de fazer os comentários, né, ou as questões, de se colocar após as apresentações das orientandas, ok? Então, muito obrigada. Eu vou passar, então, a palavra para a primeira que está aqui na nossa ordem de apresentação, que é a orientanda Bruna Yoshi Kimura Santos. Não sei, Bruna, se pronunciei certo. Se não tiver, você pode fazer a correção aí na hora da sua apresentação, ok? A Bruna é orientanda do professor Francisco Eduardo Torres Cancela e vai apresentar o trabalho com o título Esculturas Devocionais de São Benedito em Porto Seguro, Formas Representativas, Modalidades Iconográficas e Acervo Patrimonial. Bruna, a palavra está com você. Boa sorte. E bom dia a todos. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir permissão, né? Porque quem vai passar o slide para mim é a Lavínia. Aí eu só queria avisar e pedir para ela colocar aí na tela para a gente, que deu um probleminha no computador. Ok, tranquilo. Eu posso ficar com a câmera fechada, professora? Pode, porque já que vai passar, né, o slide. O slide. Aí no final, Bruna, você pode, no final da apresentação, terminando a apresentação dos slides, aí você pode abrir sua câmera, se você desejar, né, para que todos possam lhe ver, tá bom? Certinho. Deixa eu só lá colocar aí.
Apareceu? Ainda não, mas pode ser um delayzinho. Vamos aguardar um pouquinho. Tá com o compartilhamento de Lavínia, mas ainda não aparece o slide. Pode ser uma questão de internet. Não sei para as outras pessoas. Gente, se vocês quiserem se manifestar, né, para informar se estão vendo ou não, a gente agradece, ok? Aqui para mim também não tá aparecendo não, Lavi. Aqui já está compartilhado. Peraí que eu vou parar e voltar novamente. Ainda não. Oi, Lavínia, bom dia. Aqui é Jaqueline, tudo bem? Geralmente, Lavínia, Bom demora um dia. pouco por causa do delay. A gente Certo. espera mais ou menos 30 segundinhos, um minuto, para ver se está compartilhando. Tá bom. Enquanto isso, só para tentar ajudar, Bruna, você enviou esses slides para o e-mail afirmativa? Não, mas eu posso enviar. Seria bom, porque aí a gente pode também ajudar. A Jaqueline e o Caio, ao receber o e-mail, eles podem também tentar compartilhar. Você tem o e-mail afirmativo aí fácil, fácil. Sim, sim. Só um minuto. Eu tô pedindo pra Lavínia mandar porque eu não tô com o computador aberto, entendeu, gente? Aí o slide tá salvo lá, que meu computador acabou quebrando. Mas é tranquilo. Tudo bem. É isso mesmo, né? Oi, professor. Não consegue compartilhar o arquivo pelo chat, que aí o Caio e a Jaqueline já têm acesso imediato. Pronto, é uma ideia também ótima, professor. Obrigada, é isso mesmo. Pode ser também, Lavínia, você colocar Mas no o chat. chat está desabilitado para gente. Jaqueline, tem como ver isso, por favor? Para mim apareceu aqui, professora Marta, a apresentação. Pra mim também. Para mim também. Todos os demais presentes estão vendo, gente? Por favor. Sim. Ok, Bruna, então você pode começar. Pronto. Lá você vai colocar para apresentar? Para ficar em tela cheia? Guardar mais um pouquinho.
Gente, uma dúvida, para você está aparecendo, apresentando em tela cheia? Porque para mim não está aqui ainda não. Não, ainda tá, não tá tela cheia ainda não. Beleza. Bruno e Lavínia, vai demorar um pouco. Toda vez que vocês forem mudar o slide, ele demora um pouquinho para pular de um slide para outro. Então, esse atraso que o Teams tem é razoavelmente normal. Gente, se vocês preferirem, eu posso apresentar sem o slide para a gente adiantar um pouquinho. O que vocês acham? Não, você pode começar apresentando até que fique tela cheia, dessa forma, passando, porque está dando para ler. Não sei os próximos, mas. Mas vamos dar um tempinho, que realmente é a questão de internet, essa formatação realmente exige da gente um pouco mesmo de, né, paciência, de aguardar um pouco o sinal, tem sempre um delay, a depender também da condição de internet de cada um de nós. Então, gente, eu vou começar para a gente adiantar um pouquinho. Tá, vai ficar um pouco atrasado, mas infelizmente, né, são os problemas que a gente está tendo que enfrentar. Então, para iniciar, gostaria de saudar o espaço, desejar um bom dia a todos, a todas e a todos. Eu sou a Bruna Yoshie, sou do terceiro semestre do curso de História do Campus 18 de Eunápolis, e hoje eu vim compartilhar com vocês o resultado. A professora quer falar alguma coisa? A professora Marta? Não. Desculpa. Pode continuar, desculpa. E hoje eu vim compartilhar com vocês o resultado de um projeto que foi orientado pelo professor doutor Francisco Eduardo Torres Cancela e que tem por título Esculturas Devocionais de São Benedito em Porto Seguro, formas representativas, modalidades iconográficas e acervo patrimonial. Pode passar, Lavi. Então, gente, vai ficar um pouco... Ótimo. Então, para dar início a essa apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre o município de Porto Seguro. O município de Porto Seguro se localiza na Costa do Descobrimento, no extremo sul da Bahia, e tem esse nome justamente por ser o local onde atracaram os primeiros navios que a bordo traziam aqueles que dariam início à colonização das terras que hoje chamamos de Brasil. Porto foi tombado em 1973 pelo Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, o IPHAN, e desde então se destaca como monumento nacional. Por conta disso, a cidade e o município de Porto Seguro atraem muitos turistas, tanto nacionais quanto internacionais, não só por conta das suas belezas naturais, praia, turismo, mas também pela sua grande carga histórica. Desde o século XIX, o IHGB tem buscado produzir uma historiografia oficial da nação, baseada numa perspectiva totalmente nacionalista e eurocêntrica, que acabou resultando no silenciamento de algumas narrativas que são fundamentais para a formação da história local e nacional, como, por exemplo, o silenciamento da presença negra ou até mesmo as narrativas distorcidas em relação aos povos indígenas, com grande predominância de relatos e monumentos europeizados que ressaltam e engrandecem muito a colonização. Tendo em vista esse problema,
a gente percebe a necessidade de reivindicar essas outras narrativas, evidenciando através da análise das esculturas devocionais de São Benedito, que é um santo negro e protetor dos escravos, a presença e a participação dos afro-brasileiros na história e na cultura da sociedade porto-segurense. Pode passar, Lávia. Alguns objetivos. O primeiro objetivo foi inventariar as representações escultóricas de São Benedito existentes nas igrejas de Porto Seguro. Igreja essas de Nossa Senhora da Pena, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Ajuda, São João Batista, Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário. Nós também buscamos identificar categorias como origem da imagem, época, procedência, material, técnica, dimensões, estados de conservação e características estilísticas das imagens de São Benedito. Após isso, buscamos também analisar as características iconográficas e iconológicas das peças em rituais litúrgicos e as formas de devoção popular, para, com isso, a gente poder dar visibilidade e apontar a existência e a presença de negros ativamente na cidade de Porto Seguro. Pode passar lá. A metodologia que nós utilizamos. Nós utilizamos o inventário de bens móveis e integrados do IFAM, que foi a nossa principal fonte de pesquisa. Através dele, foi possível a criação de um banco de dados para análise das esculturas devocionais de São Benedito. E, através desse banco de dados, nós podemos identificar, como já supracitado, categorias do santo, origem, material, técnica, etc. Para a análise dos resultados a partir do banco de dados, nós utilizamos a metodologia de Panofsky sobre a iconografia, que se baseia na descrição e na classificação das imagens, e na iconologia, que não descreve as imagens, mas a iconologia interpreta as imagens dentro de seu contexto. Pode passar, Lara. Vou falar um pouco sobre algumas discussões acerca das imagens encontradas. Vocês podem observar aí, uma imagem de São Benedito que eu coloquei, foi do acervo do orientador. A partir de algumas conclusões, nós podemos identificar, né, a partir de leituras também, a geografia do santo, que é a biografia do santo. Então, São Benedito, ele é conhecido como Santo Mouro, que é uma palavra do vocabulário italiano utilizado para referir-se a pessoas negras. Então, Benedito nasceu livre no ano de 1520. Ele era filho de pais escravos, mas nasceu livre, numa aldeia de São Fratello, na Cilícia. E desde jovem já tinha uma vida religiosa muito ativa. Benedito também fez parte da Ordem Terceira dos Frades Menores no convento, onde ele atuava em funções menos nobres, como, por exemplo, a de cozinheiro. Benedito, ele era analfabeto, mas mesmo com isso, ele se destacou muito pela sua grande humildade e sabedoria religiosa, chegando até mesmo ser frei, um cargo que ele achava indigno de ocupar. E isso evidencia uma narrativa onde um negro conhece e reconhece o seu lugar na subalternidade. Ao todo, nós conseguimos identificar 6 imagens escultóricas dedicadas a São Benedito, e elas sempre representam um homem de pé, vestido com um hábito marrom e um cordão nodal cingindo a sua cintura. Esse cordão nodal, que vocês podem ver na imagem, ele possui 3 nós que representam as verdades franciscanas, a castidade, a pobreza e a caridade. O santo é majoritariamente representado descalço, e essas características buscavam representar iconograficamente uma figura humilde, desprendido de luxo e prazeres terrenos. Porém, quando a gente entende a sociedade na qual o santo estava inserido, que é uma sociedade escravista, esse símbolo pode ser interpretado como um sinal de pertencimento do santo à vida dos escravizados. Com o objetivo de catequizar os escravos, essa imagem do santo representariam como estes deviam se portar diante da sociedade e diante de seus senhores. 100% das representações, essa análise aí foi bastante grande, eu tentei só reduzir ela bastante, né? 100% das imagens que nós encontramos nas igrejas foram feitas de madeira. Isso é justificável porque, a partir de meados do século XVII, a madeira passou a substituir o barro na confecção de imagens escultóricas. Por 2 motivos. Porque a madeira tem uma maior durabilidade e também porque o acabamento em madeira fica um pouco mais requintado, um pouco mais bonito, esteticamente falando. Nós percebemos também uma maior presença das esculturas com a fatura semi-erudita, e isso pode ser caracterizado por conta da simplificação das imagens eruditas no início do século XIX e também o aperfeiçoamento das imagens populares
durante o século XIX também. Pode passar, Lávia. Vou falar um pouco brevemente sobre os atributos presentes nas imagens do santo. Como vocês podem ver aí, né, 2 imagens de São Benedito, que eu também tirei do acervo do orientador. Infelizmente, gostaria de citar que a nossa pesquisa, nós iríamos a campo, mas infelizmente com a pandemia causada pelo coronavírus, a gente não conseguiu ir nas igrejas para analisar de perto essas imagens. Como já falei, a nossa principal fonte foi o inventário de bens móveis integrados do IPHAN, só que ele foi publicado em 1977, então tem um grande distanciamento de lá para cá. Nós queríamos ir nas igrejas, analisar essas imagens, fotografá-las, mas infelizmente não foi possível. Enfim, voltando. Alguns atributos presentes que nós achamos, que é o destaque para o Milagre das Flores. Aí atrás, a representação do santo atrás, vocês podem ver que ele está segurando uma cestinha com flores. Isso caracteriza um milagre que aconteceu, que infelizmente eu não vou conseguir contar porque do tempo. A segunda imagem, que está mais abaixo, é o São Benedito representando, carregando um pano de cozinha. E isso está justificado pela sua profissão, suas funções menos nobres. E o que a gente se atentou bastante, que chamou bastante atenção, infelizmente eu não consegui a imagem, é a representação de São Benedito segurando uma criança em seus braços. Há muitas controvérsias, muitas narrativas, mas acreditamos que essa criança pode ser a representação do menino Jesus. Ou seja, 70% das imagens que pesquisamos, São Benedito estava segurando essa criança em seu colo como um possível santo conciliador racial. Então, gente, pode passar, Lávia. Esse aí é um projeto... desculpa, pronto. Essa apresentação, esse projeto eu apresentei no evento da Ampul, que aconteceu esse ano, e eu gostaria de finalizar essa apresentação falando um pouco, algumas conclusões, né? Essa pesquisa foi de extrema importância para dar visibilidade à existência da população negra ativamente na cidade de Porto Seguro. São Benedito, ele foi inserido no Brasil num contexto escravista e colonial, na tentativa de uma dominação através da cristianização da população negra. É inegável que os afro-brasileiros estiveram totalmente presentes na construção da sociedade porto-segurense e brasileira também, né? Nós podemos perceber isso através das análises da imagem do santo, análise do festejo, que o nosso colega vai falar daqui a pouco, e também pela presença de irmandades ativas que cultuavam São Benedito. Mesmo com tudo isso, né, só da nossa pesquisa, porque com certeza tem muito mais coisa, mesmo com tudo isso, a presença e a participação ativa dos negros na Costa do Descobrimento continua sendo negada e silenciada. E citando, né, o nome que carrega essa sala, citando Abdias Nascimento, esse silenciamento de narrativas é uma estratégia de genocídio da população negra. O genocídio através do branqueamento de suas raízes, através do branqueamento das raízes do povo brasileiro. A nossa pesquisa analítica buscou resgatar e dar visibilidade a essas narrativas silenciadas por um regime de memória dominante, através desse resgate, a gente quis tornar vivo novamente as memórias e as narrativas e assim devolver o lugar da população afro-brasileira na historiografia regional e nacional. Para finalizar, eu gostaria de agradecer à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas por incentivar e financiar esse projeto. Agradecer algumas referências aí, gente, algumas delas, não todas. Agradecer também ao orientador, Francisco Cancela, e também à colega de projeto, Lavínia, que me incentivou, me ajudou muito. E é isso, gente. Obrigada pela atenção e concluo. Espero não ter me alongado muito. Não, Bruno, ok, você está dentro do tempo. Foi ótimo, viu? Nós vamos passar para a próxima, mas aí eu volto a dizer, né? No momento que nós abrirmos para comentários, seria bom também, né, abrir a tela para a gente, já que a gente não tem a possibilidade de estarmos juntos presencialmente, mas pelo menos a gente veja, né, um ao outro, mesmo que dessa forma virtual, certo? Mas a gente pode deixar para o momento de comentários sem problema.
Eu quero, então, convidar a Lavínia Alves Oliveira, né, também orientanda do professor Francisco Cancela, para apresentar o seu trabalho, né, a Devoção a São Benedito, História, Memória e Esquecimento. Lavínia, fique à vontade, a palavra é sua. Olá, bom dia a todos. Eu vou desligar minha câmera porque eu não consegui ver, porque eu vou estar apresentando, mas no final eu ligo novamente. Eu vou tentar aqui. Apareceu? Para mim já. E a tela está cheia ou continua fechada? Não está cheia, não. Vou aguardar um pouco. Bom, então eu vou começando. Me chamo Lavínia, eu sou estudante do 8º período aqui do curso de História da UNEB do Campus 18. Hoje eu irei apresentar os resultados desse projeto, que foi intitulado Entre Memórias e Esquecimentos, o festejo de São Benedito em Porto Seguro. Ele foi orientado pelo professor Francisco Cancela, que vem através do projeto A Devoção a São Benedito e a Memória Afro-Brasileira em Porto Seguro, a proposta de um novo paradigma interpretativo do patrimônio cultural da Costa do Descobrimento. Aqui eu vou falar um pouco sobre o breve histórico da cidade de Porto Seguro e um marco que vai dizer muito sobre o que aconteceu com esse festejo, que foi a questão da patrimonialização de Porto Seguro. Então, essa cidade ela passou por esse processo, primeiro em 1968, que o seu conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade alta, ele foi tombado pelo IPHAN. Já em 1973, ele se torna monumento nacional. Então, através disso, o turismo desenvolvido na cidade, a partir da patrimonialização, foi de entretenimento. Então, é isso vinculado à ideia da terra-mãe do Brasil, ou a terra do descobrimento, né, entre muitas aspas. E, com isso, a presença afro-brasileira foi silenciada. Então, o protagonismo foi dos portugueses, né, o descobrimento. Então, foi essa a ideia que ficou na cidade. Então, o valor atribuído foi o descobrimento, tirando em cena a existência africana, e aí acabou que centralizou a ação na chegada dos portugueses. E isso vai se manifestar na organização do espaço e na definição dos lugares de memória presentes na cidade. Então, através dessas inquietações, nós pesquisamos a devoção de São Benedito, a presença negra através da devoção de São Benedito a partir da década de 1970. Por que essa data? Porque foi o período em que aconteceu esses momentos de patrimonialização da cidade, e pelas nossas pesquisas foi o momento que começou já o enfraquecimento desse festejo. É aqui um dos nossos objetivos, que é apresentar a devoção de São Benedito na cidade de Porto Seguro, revelando a devoção do santo na cidade na longa duração, junto com reflexões sobre as experiências históricas vivenciadas pela população afro-brasileira em Porto Seguro e os regimes de memória construídos em diferentes contextos. A metodologia. Nós optamos em utilizar a história oral, a partir de Verena Albert, né? E como que aconteceu essa seleção? Por que história oral? Porque nós entrevistamos, a ideia era entrevistar 6 devotos que participavam ativamente do festejo no período que eu citei. Só que o que aconteceu? Teve a Covid-19, e aí nós conseguimos apenas entrevistar uma dessas membros do festejo, mas ressaltamos que ela foi de suma importância para os resultados dessa pesquisa. Nós utilizamos também o método indiciário do Carlos Ginzburg, que é isso, denotar uma maior atenção na hora que a gente foi analisar o resultado dessa pesquisa e também algumas imagens que conseguimos do festejo.
Eu vou elencar alguns resultados. O que podemos observar foi que a maioria dos membros da organização desse festejo são idosos, e assim, ou seja, houve enfraquecimento ao longo do tempo. E de acordo com essa entrevistada, ela nos falou que anteriormente esse festejo ele acontecia em 27 de novembro, com a novena. O que é a novena? São 9 dias de festa, e aí começava com a retirada da esmola, a roda de dança, que ela fala que era o sambão de São Benedito, que logo eu vou mostrar algumas imagens dele. Já sobre o enfraquecimento, quando a gente pergunta, surge como uma das respostas a questão do envelhecimento dos membros e também a chegada de novos agentes. Então, como eu mencionei, com o tombamento da Cidade Alta, os imóveis ressalto que é Cidade Alta, por quê? Porque a maioria desses membros, eles moravam na Cidade Alta, que é a cidade histórica de Porto Seguro, e o festejo acontecia lá. Então, com essa questão do patrimonialização, os imóveis naquele lugar ficaram hipervalorizados, e muitos desses membros, eles venderam e foram morar em casas em outros bairros periféricos da cidade e acabou se distanciando do festejo. Então, foi um dos motivos desse enfraquecimento. E assim, eu acompanhei o festejo de 2019, né, que foi anterior à pandemia. Hoje em dia, ele ocorre em 5 de outubro, tendo o Tríduo a São Benedito. O Tríduo são 3 dias de missa, e o último dia acontece uma pequena procissão na cidade histórica, com o andor de São Benedito. Aqui são algumas imagens do Concubinho dos Escravos, que eu vou falar um pouco para vocês do que é. De acordo com Jaime Santos, em sua tese, ele vai nos explicar que o Concubinho dos Escravos é um enredo que apresenta variações em vários lugares do Brasil, principalmente o Norte e o Nordeste, que ele vai nos contar. Mas, em geral, ele alude aos reis Congo e Bamba e homenageia Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que o caso de Porto Seguro é homenageado São Benedito, sendo composto por cantos de chegada, louvores religiosos, cantos soltos e uma guerra entre 2 reis. O que a gente pode ver é o que parece que são o rei e a rainha, que está no centro da roda. E aí ele fala também, né, que esses cantos são denominados marchas de fogo e são acompanhados por música. E a questão da musicalidade também se fez muito presente e importante, porque a entrevistada ela nos fala, tinha pandeiro, tinha batuque, tinha tambores, então era um momento de festividade, de muita alegria para aquela população negra que ali morava. Então, isso é dito pela entrevistada, que ela nos fala que os seus pais faziam parte da Irmandade. Então, ela cresceu vendo os seus pais organizar a Irmandade, né, de São Benedito, e organizar o festejo. Essas imagens, elas foram adquiridas do arquivo pessoal de um memorialista e de um dos membros desse festejo. Agora, aqui analisando as imagens, o que a gente pode ver em comum são todos com as roupas brancas, a questão do turbante, e quem apenas aparece calçados é esse casal que está no meio, que parece que é a simbolização do rei e a rainha. Não sei se dá para ver, mas aqui na imagem direita, ao fundo, tem outras mulheres dançando e mostram seus pés descalços. E todos estão ao seu redor dançando. Então, esse movimento da festa envolvia dança, encenações, batalhas, cantos e músicas. A entrevistada nos disse que era uma roda de samba. Então, ela fala, o sambão de São Benedito. Era um momento de festividade e alegria, e sempre com muito saudosismo. E ela vai nos contar também da questão da roupa branca. Ela fala, olha, essas roupas brancas, elas pareciam com essas baianas, porque os pretos usavam assim naquela festa. Mas ela enfatiza que não tinha a ver com candomblé. Então, em outras leituras sobre esse mesmo festejo, há essa menção desses entrevistados, como vão falar dessa festa de São Benedito, olha, mas não tem a ver com o candomblé, é a questão do catolicismo. É notado também que seus rostos são pintados de preto, seus rostos. Então, isso é curioso, porque quando a gente pergunta, ela fala, então, minha filha, é porque quem era branco pintava o rosto assim. Então, todo mundo tinha que ser preto. Mas a gente pode observar nessas imagens que há pessoas com a denotação da pele negra que também está com seus rostos pintados. Nós não podemos retornar. Nós conseguimos essas imagens
próximo já ao período da pandemia. Então, não podemos retornar com essas imagens para que eles pudessem nos contar o porquê isso, outros entrevistados. Mas eu ressalto que essa pesquisa ela continua, porque ela faz parte do meu projeto de pesquisa de TCC. Assim que as coisas se acalmarem um pouco, eu retornaria às entrevistas, que é o meu tema de TCC de conclusão de curso. Então, a gente ressalta que a presença negra esteve e está marcada em Porto Seguro, para além da mão de obra, e sim como agente da construção da memória e cultura da cidade de Porto Seguro. A festa de São Benedito está presente na memória dos que ainda vivem, e esse projeto ele visou contribuir para anular esse esquecimento. Então, ele é presente nas memórias dos que ainda vivem, mas, infelizmente, caiu no esquecimento da cultura local, que é aquilo que a colega Bruna apresentou. Aqui são certificados das apresentações que eu fiz através do projeto, que foi a AMPU de Pernambuco, e aqui também a AMPU aqui do estado da Bahia, que foram eventos online. E aqui eu quero agradecer a minha colega Bruna pelo companheirismo, sempre a minha família pelo apoio à pesquisa, ao meu orientador, que é meu orientador desde 2018, eu sou orientanda da PROAF desde 2017, agradecê-lo pelo incentivo à pesquisa, e também a PROAF, que é um importante instrumento para nós, estudantes cotistas negros, se inserir na pesquisa. Eu sou bolsista desde 2017 e vou encerrar o curso, eu concluo agora esse projeto como bolsista. Então, agradeço. E aqui são algumas referências que eu utilizei para apresentar para vocês, não são todas. E é isso, obrigada. Parou a apresentação? Sim. Pronto. Então, eu quero agradecer muitíssimo a Lavínia, a Bruna, né? Parabenizar pelo trabalho. Vou repetir, porque eu acho que é bom repetir. É muito bacana para a gente, é um prazer, é muita satisfação a gente ter esse momento, né? Porque falo por mim, mas eu com certeza eu represento aqui a voz da PROAF, a voz da UNEB, né? É aprendizado para a gente também, né? E é isso que o programa permite, como todos os outros programas, né, de pesquisa e extensão, permitir essa inserção de vocês nas pesquisas, em projetos de extensão, né, que a gente estende os braços da universidade para as nossas comunidades que estão no entorno. Então, é muito satisfatório para a gente. Acho que esse momento é aquela coisa da cereja do bolo, certo? É ouvir e ver vocês. Infelizmente, né, tem acho que um orientando e duas orientandas, que seriam da professora Catarina Dori, não estão presentes, né? Estavam previstos para apresentar juntamente com Bruna e Lavínia hoje, né? Uma das orientandas da professora Catarina encaminhou um link do vídeo que ela fez, mas nós estamos com dificuldade para abrir o link, porque me parece, pelo que a gente está detectando, o link está bloqueado. Tentamos de várias formas desbloquear, né? Porque eu acho que todo mundo está aprendendo, né, gente? Todo mundo está aprendendo essas novas ferramentas. Vocês um pouquinho mais jovens do que eu, um pouquinho, porque eu fiz 15 anos tem pouco tempo. Vocês devem ter mais facilidade, mas todos nós estamos aprendendo a lidar com ferramentas, essas novas plataformas, e tem coisas, né, que a gente acaba não dominando. Infelizmente, se a gente conseguir ainda a tempo, né, de passar o vídeo da colega Suede, né, a gente vai fazer isso. Eu quero abrir agora para os comentários, né, porque eu acho que tem muita coisa, acho que o professor Francisco, né, deve querer falar, os convidados e convidadas também aqui na sala quiserem fazer comentários, fazer alguma pergunta,
né? Para as meninas, pode fazer também. Eu queria, antes de passar a palavra, dizer, né, esse contexto que a gente está hoje, e que não passou, né, mesmo que algumas pessoas estejam agindo meio irresponsavelmente, mas a pandemia ainda é uma presença forte e dolorosa, né, pelas baixas que nós temos tido, pelas pessoas que têm sido acometidas por esse vírus. E isso foi um desafio para toda a gestão da UNEB, eu acho que para a gestão de todas as universidades, né, e particularmente as universidades públicas, de manter várias das atividades em funcionamento, apesar da pandemia. E aí eu quero lembrar, né, nesse meu momento de fala, essa decisão que nós tivemos lá em março, né, quando se configurou mesmo a suspensão das atividades presenciais por conta da pandemia, e nós nos reunimos para pensar o que fazer com o programa Afirmativa, né, porque sabíamos, e vocês, Bruna e Lavínia, falaram um pouco, cada uma no seu momento, das mudanças que tiveram que fazer, né, por conta da pandemia, o que estava previsto no projeto. E lá atrás, lá em março, quando a gente discutiu isso, nós sabíamos que ia ser necessário mudanças, porque quase todos os projetos previam, né, ações que envolvia proximidade, né, com outras pessoas, né, mesmo que não tivesse aglomerações, mas tinha contatos físicos, e tudo isso estava suspenso, e a gente teve que tomar decisões, né? Mas eu acho que tomamos uma decisão muito importante, que foi, mesmo com todas as mudanças que a gente tenha que fazer, e claro, nós teremos que contar com os orientadores e orientadoras, e com os orientandos e orientandas, mas nós não podemos parar o programa. Não podemos parar o programa porque dessa legitimidade, né, dessa inserção que ele promove na pesquisa e na extensão dos nossos estudantes cotistas, era um momento que vocês mais precisariam estar, né, envolvidos no programa, inclusive pela questão financeira também, né? A gente sabe que o programa, né, tem essas dois vieses, vamos dizer assim, né? Tem a questão da formação, que é prioritária, né, que ela é importante, mas também de possibilitar essa permanência de vocês através desse auxílio financeiro. Essas duas coisas andam juntas e a gente não perde isso de vista. E por não perder de vista foi que tomamos essa decisão, né, que eu considero super acertada e que possibilitou, com todos os desafios, todos os percalços, todas as pedrinhas que a gente possa ter encontrado no caminho, estarmos aqui hoje, né? Então é por isso que eu faço essa fala, que eu agradeço e parabenizo, né? E vocês terem atendido mais essa etapa do programa, né? Eu sei que está previsto, está lá no edital, né, de ter essa apresentação, mas estar aqui hoje, né, socializando esses trabalhos, esses resultados, e com essas perspectivas que Bruna e Lavínia colocam, né, de que são pesquisas que não pretendem parar, que ainda promete, né, desdobramentos, já apresentaram em eventos, que coisa chique, muito bacana, ó, estão de parabéns, né, junto com o professor Francisco, ou seja, vocês estão, de fato, proporcionando, né, para a gente essa certeza, assim, a confirmação, né, da certeza que nós já tínhamos, de que esse programa ele precisa mesmo ser consolidado cada vez mais, seja através do aumento do número de bolsas, né, seja se desdobrando, inclusive, nós dissemos isso ontem na abertura do evento, pensar programa similar a esse, mas para os estudantes de pós-graduação, né?
Então, são essas ações que a gente tem pensado desde a nossa assunção na gestão da PROAF, e nesses momentos de socialização a gente percebe e fica com o coração assim, fortalecido de que estamos no caminho certo, né? É batalha, é árduo, mas é isso mesmo, né? Assim, a gente, inclusive para até ser mais saboroso essas conquistas, né? Tem que ter um pouquinho de dificuldade para a gente até sentir e valorizar. Então, eu queria, né, abrir um pouco, eu tenho algumas coisinhas que eu queria saber, mas eu primeiro queria ouvir, né? Assim, se o professor Francisco Cancela, se ele quer fazer os comentários e os demais convidados, eu vou abrir para essa participação, ok? Quero sim, professora. Pois não. Deixa eu abrir aqui a minha câmera. Ficará tremendo, porque eu estou com o celular, mas é o que temos para o momento. A criançada está aqui usando o computador. São muitos filhos. Então, quero primeiro parabenizar a Lavínia e Bruna, muito orgulhoso aí do trabalho apresentado por vocês. Apesar da pandemia, né, ter limitado muito aquilo que seria um dos elementos mais importantes, né, da nossa proposta, né, no caso de Bruna, era a gente ir localizar esses acervos devocionais, né, dentro das igrejas históricas, né, e identificar o estado de conservação, a relação que hoje se mantém na comunidade com essas imagens, né, já que elas eram todas do século XVIII e XIX, a gente queria identificar qual era a localização dela na atualidade dentro do templo religioso, né? Então, por exemplo, uma das imagens que Bruna apresenta aí, que é a imagem da igreja de São Benedito, aqui de Porto Seguro, a gente sabe que ela continua no altar central da igreja, num altar colateral, que está lá desde o século XVIII, né? Mas outras imagens, né, da igreja de Santa Cruz Cabrália, da igreja de Arraial da Ajuda, a gente já sabe que ela não está mais nos altares nem centrais nem colaterais, né? Ou seja, o deslocamento da imagem, né, de um altar central ao colateral significa também uma diminuição da relação daquela comunidade de devotos com aquela crença, com aquele santo, né? Ou seja, com aquele tipo de devoção. Há também, portanto, um deslocamento, né, das devoções e, portanto, da representação daquelas atribuições dos santos, né, daquele tipo de presença também da devoção afrodescendente, né? Então, era uma coisa que a gente precisava fazer e estava previsto no projeto de Bruna, e a gente não conseguiu fazer porque as igrejas fecharam com a pandemia, né? Então, o trabalho ficou muito centrado num trabalho documental, que foi a gente analisar esse inventário do IPHAN do final da década de 90, né, que era um inventário que fez a catalogação de todo o acervo patrimonial de Porto Seguro, né, incluindo os bens integrados das igrejas. Então, levantou aí toda a imaginária, toda a parte de alfaias, né, e arquitetônica também dessas igrejas. E no trabalho de Lavínia, né, uma coisa bastante importante que a gente estava com a expectativa de realizar era esse diálogo com os devotos ainda vivos, né, esses mais antigos, né, todos aí com mais de 80 anos, né, ou beirando 80 anos, e seria injusto a gente tentar forçar qualquer tipo de diálogo com esse público, né, já que eles são os mais vulneráveis à pandemia, né. Tentamos até, com uma dessas pessoas um tio meu, né, tentamos até ver se conseguia fazer via WhatsApp, né, ou algo de forma remota, mas também não é fácil a tecnologia com essas pessoas, né, até mesmo porque é preciso ter esse momento de contato, né.
a descrição, né, daquela experiência nossa de entrevistar a Dona Vilma dentro da igreja de São Benedito foi fantástico, porque ela estava se sentindo num grau de confiança com a gente, né, que foi muito, muito intenso, né? Então, esse contato na hora da entrevista, ele é importantíssimo. E à medida que a pesquisa vai fazendo, vai levantando dados e tal, é fundamental retornar o contato com essas pessoas, né? E a gente não teve essa oportunidade, né? E isso, de fato, comprometeu, de um modo geral, o objetivo central do projeto, que era entender, né, esse silenciamento, mas, ao mesmo tempo, apontar elementos que evidenciam que isso ainda está latente, né, na memória, né, de um conjunto significativo da cidade, que, portanto, é possível ter, inclusive, política pública para poder garantir o registro dessas manifestações culturais e romper com isso que eu tenho afirmado, né, nas pesquisas recentes, que é a necessidade de construir um novo paradigma de interpretação do patrimônio aqui dessa região, que é chamada de Costa do Descobrimento, né? Então, o território de identidade do Costa do Descobrimento é um exagero profundo, né, de uma perversidade tremenda, porque nega e exclui um conjunto de expressões culturais, históricas, simbólicas, né, das populações negras e indígenas, né, porque ainda que o índio presente nessa representação que se faz aqui dessa ideia do descobrimento, o índio que é referenciado é o índio de 1500, né? Então, eu costumo sempre usar como referência o fato de que no Museu de Porto Seguro, né, que fica no centro histórico, na cidade alta da cidade, você vai encontrar uma sala indígena, né? Mas os artefatos que estão lá são todos do Xingu. Não tem nenhum artefato dos índios Pataxó, que representa uma das maiores populações indígenas do Nordeste do Brasil, e são os índios daqui, né? Ou seja, a construção de uma referência sobre a cultura e o patrimônio na cidade, por conta desse processo de patrimonialização que as alunas, as estudantes fizeram referência, que foi pautado nessa ideia do descobrimento, acabou, de fato, criando um regime de memória de silenciamento completo, né, dessa presença afro-brasileira e indígena. E aí é importante só fazer algumas observações, né, do histórico dessas pesquisas, né? Ela começa principalmente quando a gente assume, né, eu assumi a coordenação do Museu de Arte Sacra aqui de Porto Seguro, através de uma parceria com a UNEB e a Diocese de Eunápolis, e a gente, ao começar a trabalhar com o acervo, a gente percebeu um número grande de imagens de santos negros ou de santos de devoção dos negros, né? Então, tinha imagem de São Benedito, de Santa Efigênia, de Nossa Senhora do Rosário dos Homens, de Rosário dos Homens Pretos, de Nossa Senhora do Amparo, né, que também era uma de devoção de homens pardos. E, ao identificar esse conjunto de imagens no acervo do museu, a gente viu uma janela importante para começar a questionar uma presença nos memorialistas da cidade de silenciamento da população negra e da história negra em Porto Seguro, né? O próprio Romeu Fontana, que é um memorialista, que Lavínia mostrou aí o acervo fotográfico dele, num dos livros dele, ele diz que... Posso até pegar a citação, porque eu acho que é importante, pego aqui um livro rapidinho. Pode ser, professora? Pode ser, tranquilo, a gente está com tempo. Ótimo. Pronto. Então, um dos livros, né, do Romeu Fontana, talvez o mais importante dele, que é usado aqui na cidade de Porto Seguro como referência da história, da cultura, que chama Porto Seguro, de aldeia de pescadores à aldeia global, ele diz o seguinte, pasmem vocês: morenos e caboculados, etnicamente, formam as predominâncias de Porto Seguro, já que o negro fora expulso e perseguido desde o início da colonização, quando foram obrigados a fugir para Ilhéus, Prado e Caravelas.
Por isso, as famílias negras de Porto Seguro são muito poucas e pouco ou nada contribuíram para a negritude da cidade. Até a década de 60, não existia nem 10 famílias negras na cidade. Portanto, nós não podemos considerar Porto Seguro como extensão da cultura afro-brasileira. Certo? Então, olha o que o cara diz. O cara diz que não havia, no máximo, até a década de 60, no máximo havia 10 famílias negras. Quando a gente entra lá no acervo do museu e vê a quantidade dessas imagens de devoção a santos negros ou santos de devoção da população negra, a gente, que foi a nossa pesquisa anterior, né, do ano passado, não foi, Lavínia? A gente teve que passou a fazer uma análise do acervo do museu, a partir do acervo do museu. E fomos para o Arquivo Público do Estado da Bahia para poder fazer uma pesquisa documental e tal, e aí caiu por terra esse argumento dele, né? Encontramos mapas de população, encontramos a documentação das Irmandades de São Benedito, de Nossa Senhora do Rosário, de Nossa Senhora do Amparo, e tudo isso de população negra, né? Todas essas Irmandades do século XVIII e XIX de população negra. Lamentavelmente, a gente não encontrou a documentação, o estatuto da Irmandade, né? o compromisso, mas encontramos as cartas de funcionamento, ou seja, ela existia e tal. Num dos censos que a gente encontrou do século XIX, Porto Seguro tinha quase 30% da população de escravizados, né? E 300 africanos, né? Ou seja, o que ele fala aqui não bate nada com a verdade, né? Mas o que é que acontece? Esse livro dele, ele é produzido, né? Ele é escrito exatamente no início da década de 80, né? E ele era o secretário de Turismo e de Cultura da cidade no processo de patrimonialização, né? Ou seja, ele incorporou esse discurso, né, de atribuição de da cidade, de que a chave principal para vender Porto Seguro e tal é a ideia do descobrimento, né? E o símbolo do descobrimento, né, até mesmo para a nossa formação histórica escolar, é aquele quadro do Meireles, né, que tem a primeira missa, né? E ali estão os personagens centrais dessa origem da nação. É Pedro Álvares Cabral, o Frei Henrique de Coimbra e os índios assistindo como espectadores, né? E é isso que Porto Seguro se tornou. Você ainda anda em Porto Seguro, você tem a estátua de Cabral na entrada da cidade, o nome das ruas é Avenida 22 de Abril, Avenida Portugal, Avenida dos Navegantes, Avenida Pero Vaz de Caminha, né? É isso, a cidade de Porto Seguro se tornou isso, né? E aí a gente assume, portanto, esse compromisso de fazer a crítica a esse regime de memória, demonstrando como ele produz um silenciamento, e aí eu acho que foi, não lembro se foi Bruno ou Lavínia, falou uma coisa relacionada ao genocídio, né? Ou seja, é também uma ação de epistemicídio, né? Ou seja, é um racismo estrutural que também tenta apagar, né, a memória, a história, os saberes dessas populações, e que, portanto, depois disso, a gente começou, para esse ano agora, a gente começou a expandir. Saímos do museu, né? E começamos a pensar outros espaços, né? Ou seja, vamos lá, vamos ver das devoções. Aí, no caso, a gente já tinha levantado da Irmandade de São Benedito e fomos pegar, na pesquisa de Lavínia, o Cucumbi dos Escravos, uma coisa fantástica. Ou seja, você tinha uma manifestação religiosa na devoção de São Benedito que era público, não era só privado, era lá na frente da igreja, quem não era negro se pintava de preto, né? Tinha, embora a entrevistada diga, não é nada do candomblé, né? Mas tinha, por exemplo, a pessoa está de branco, de turbante, com contas no pescoço, né? Ela pode achar que não é do candomblé, né? Mas que tem presença efetiva, né? De um trânsito culturais evidentes, né? Então, a gente ainda vai, eu espero, né, que a gente, e Lavínia está fazendo essa pesquisa como TCC dela, né, que a gente quer fazer, a outra pesquisadora, né, da pesquisa, que ela abandonou, infelizmente, o curso, era uma indígena, era do curso de letras, e ela ia estudar os cantos, né, para a gente tentar identificar, talvez, assim, presença de termos africanos, né? Lavínia agora está fazendo isso no TCC dela. A gente entrevistou uma pessoa que ele vai fazendo o canto da tirada da esmola. E tem palavras que a gente não consegue entender. O que é isso? Aí ele fala lá, então, talvez ali seja um termo banto, né? Sei lá. Então, a gente vai começar agora
a fazer essa investida. E, no caso de Bruna, essa expansão para a gente identificar a presença dessas imagens de São Benedito em todas as igrejas históricas, né? Ou seja, não era uma devoção só da capela de São Benedito, onde estava instalada a Irmandade, mas na igreja matriz tinha imagem de São Benedito, na igreja da Ajuda tinha imagem de São Benedito, na igreja de Trancoso tinha imagem de São Benedito, na igreja de Vale Verde tinha imagem de São Benedito, na igreja de Santa Cruz tinha imagem, ou seja, em todas as igrejas históricas da cidade tinha imagem de São Benedito. Portanto, não era uma coisa nem localizada, né? Ou seja, essa devoção ela está presente também territorialmente em toda a antiga freguesia de Porto Seguro, que corresponde aí a 2 municípios hoje, né? O município de Santa Cruz Cabrália e o município de Porto Seguro. Então, eu acho que tem contribuições importantes aí, e para finalizar, assim, mostrar essa proposta, né, de articular, né, a permanência de estudantes negros e indígenas na universidade por meio das cotas, né, e de uma política, né, de permanência, como é esse programa afirmativo, ele também possibilita a gente colocar na agenda da pesquisa, né, um trabalho que vai produzir importantes rupturas interpretativas, analíticas, né, sobre essas sociedades onde a UNEB está instalada, né? Então, acho que é um ganho duplo, né? É o ganho do compromisso da universidade de assegurar a permanência, né, apesar de todos os problemas, e, ao mesmo tempo, é um ganho no campo epistemológico, porque a gente rompe aí com esses regimes de silenciamento e aponta possibilidades bastante promissoras, né, de afirmar a diversidade, de afirmar essa pluralidade, né, de experiências negra, indígena na nossa sociedade. Então é isso, parabéns aí mais uma vez a Lavínia e a Bruna, e obrigado aí a PROAF por mais esse edital. Professor Cancela, bacana demais sua fala, viu? A gente fica assim, correspondendo na expressão do rosto, né? Porque é isso aí mesmo, assim, é pensar que outras epistemologias podem ser não só constituídas, ou já estão até existentes, mas que elas sejam visibilizadas, né? Eu me esqueci, mas eu queria parabenizar as meninas, Bruna e Lavínia, pelo domínio, né? Pela segurança na apresentação. Muito bacana também ver isso, né? Essa desenvoltura, né? De mostrar através da apresentação, mesmo sendo online, que vocês estão de fato imbricadas na pesquisa, certo? E movidas por ela e já acenando com ações futuras, né? Seja pesquisa de TCC, quem sabe aí esticar para um projeto de mestrado, né? Porque vocês já estão na portinha da saída da graduação, né? E podem voltar, tanto para a UNEB ou para outra instituição, né? Sendo a UNEB, nós estamos aqui, lógico, de braços abertos para que vocês continuem o percurso formativo, isso é importantíssimo. Eu quero, assim, abrir, tenho coisas assim, que eu gostaria de falar, mas para não monopolizar, queria saber se outras pessoas que estão na sala querem fazer algum comentário, alguma pergunta. Talvez enquanto aí as pessoas vão pensando, também fiquei, e acho que o professor Francisco Cancela reforçou, né, um sentimento, algumas coisas aqui que eu estava anotando, que é justamente trazer, né, no momento, inclusive neste momento que nós estamos vivenciando, trazer essa visibilidade da população negra, né? E através dessas pesquisas, né, da pesquisa de Lavínia e Bruna, e fiquei também curiosa, professor, com
com o que poderia ter sido, né, desenvolvido na outra ponta, né, pela estudante que acabou deixando o curso. Deixa eu ligar aqui, gente, a energia aqui do computador, fazendo só um parênteses, que tem isso, né? Quando o professor Francisco começou a fala, que ele disse que estava no celular porque o computador está com as crianças, é nesse novo contexto que a gente está, né? O contexto de dividir espaço com a nossa família, e nossa presença nas atribuições de trabalho, de estudo, com as atribuições domésticas, né? Com as atribuições de casa, de cuidar de criança, de cuidar de idoso, né? De estarmos com os nossos familiares. Então, é também mais uma adaptação, mais um ajuste que a gente faz, né? Nesse sentido, eu até fico brincando às vezes, quando eu estou nas reuniões, dizendo que aqui, o lugar que eu estou, eu digo que é o meu cantinho do castigo, porque eu passo aqui agora a maior parte do dia, né? Sentada aqui, de frente ao computador, participando das reuniões e fazendo os trabalhos de forma remota. Mas voltando, né, então, para o que eu estava falando, essa possibilidade de trazer, né, a visibilidade dessas outras falas que ainda há um enorme silenciamento, né, das histórias, das falas, das contribuições e das culturas das outras populações, particularmente aqui da população negra, né, mas também o professor Francisco traz aí a coisa da população indígena, ou seja, a gente fica com a imagem congelada, né, de uma representação indígena que não é a verdadeira, né? Não é a real, que constitui o território da Costa do Descobrimento. E é por isso que essas vias da pesquisa é importante, né? É importante a gente assegurar, e cada vez mais, quando eu falo no momento atual, porque recentemente eu vi circular nas redes a notícia de que o CNPq vai deixar de fomentar pesquisas na área de ciências humanas. Porque eu acho que o direcionamento, infelizmente, do governo federal hoje, que está né, assumindo o poder em Brasília, é esse, é de silenciar essas falas e esses gritos que estão se pondo, né? Então, eu fico feliz com a pesquisa de vocês, fico feliz com a palavra do professor Francisco Cancela, porque quando eu falo assim que nós estamos no caminho certo, é nessa luta mesmo, que não é fácil, inclusive internamente, né? Nós batalhamos internamente também para programas como esse, que é o programa afirmativo, eles permaneçam e se ampliem, porque é ir na contramão do que está sendo posto hoje, né? Da gente poder dar voz a essas outras populações. Nós temos hoje no sistema de cotas da UNEB, além da reserva de cotas para negros e negras, as sobrevagas para indígenas, nós também, né, incluímos, e vocês sabem disso, lógico, vocês estão na UNEB, para as pessoas, né, das comunidades ciganas, quilombolas, pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades, transgêneros, transexuais e travestis, que são populações também que são marginalizadas socialmente, né? E ficam à margem de todos os processos, inclusive de educação, né? Não só da educação superior, mas também, né, da educação básica. E essa ação da UNEB é justamente para forçar que haja essa abertura, haja esse ingresso, haja essa inclusão. Isso é fácil? Não. Está tudo resolvido? Não. Mas é a partir dessa possibilidade, né, dessa inclusão, que vão surgindo essas outras epistemologias, vão surgindo essas outras vozes, elas vão tendo força, né? E é isso que a gente precisa, né? Eu acho que é a nossa forma de batalha, é a nossa forma de não jogar toalha, de dizer não, nós não concordamos em ficarmos calados e caladas, nós não concordamos em assinar um texto como esse que o professor destacou, né? E fez a leitura, de você negar a existência, de você registrar uma informação que não é correta, não é a verdadeira, não é verídica. Dizer que só havia no máximo 10 famílias,
né? Quando vocês... E a pesquisa, ela vai ganhando toda uma força por conta disso, né? Que você vai desmontando o que está posto, e não só pela oralidade, está posto também nos registros escritos. Então, eu fiquei curiosa, viu, Bruna, porque você falou lá de alguns milagres que não ia dar tempo de contar. Pode citar agora um milagrezinho aí de São Benedito, que eu fiquei curiosa para saber, né? É, é, eu sou apaixonada, né, por história. Não é minha área de formação. Não sei se vocês acreditarão ou não, mas minha área de formação é a área de matemática, que dizem que é a área de exatas, mas que eu defendo que de exatas não tem nada. Matemática é área de humanas, assim como história, porque ela se constitui justamente a partir dos contextos históricos, né? Desde que a gente pode pensar da existência do homem na Terra. Então, não há matemática sem história, certo? Não há como falar dessa ciência sem estar apoiada historicamente. Então, para mim, está tudo ligado, está tudo interligado. Eu não sei falar de um conceito de matemática sem trazer o contexto histórico desse conceito, porque, para mim, ele fica solto, ele fica perdido, ele fica, como na gíria, né, que diz assim, sem noção, ele fica descontextualizado. Então, sou um apaixonado. Eu acho que é através desse assento histórico que a gente vai se conhecendo e vai também possibilitando mudanças. Porque eu sempre digo assim, né? Quando eu estou, principalmente nos momentos de aula, dizendo assim, o que tem movido o ser humano, que eu acho que move sempre, é o questionar, é o poder perguntar por quê? Por que assim, né? Então, quando vocês chegam nos espaços, poxa, mas aqui tanta imagem de São Benedito, a gente sabia por que será? E aí vai se desencadeando, né, a pesquisa. Então, eu fico muito feliz mesmo, né, de ter esse momento de aprendizado. Eu queria, de novo, né, colocar aqui também, se Jaqueline ou Caio quiser fazer alguma fala, né, está aberto, não podem também, se ficou querendo fazer alguma pergunta, que eu acho que é um momento de aprendizado, né? E aí, abra a palavra. Se não houver outra pessoa que está acompanhando aqui a gente quiser falar, eu passo para as meninas, se elas quiserem também, agora já mais relaxadas, se quiserem acrescentar alguma coisa, que eu lembrei, era para falar aquilo e não falei, particularmente para a Bruna aí, falar um pouco desse milagre de São Benedito, ok? Ok, se alguém quiser falar, levanta a mãozinha. Então, eu não cheguei a fazer entrevistas para saber dos devotos, como a Lavínia fez, né? Porque é sempre melhor você saber dos próprios devotos como é que acontecia. E a partir de alguns textos que eu li sobre a devoção de São Benedito, um dos principais milagres citados nesses textos era justamente o milagre das flores, né? E aí existem várias narrativas modificando o personagem, mas a essência é sempre a mesma. A pessoa cancela, me corrija se eu distorcer um pouco, mas basicamente assim, que o São Benedito, quando ele estava atuando em funções menos nobres no convento e tal, ele tinha o costume de ajudar as pessoas pobres e escravos. Tem narrativas que dizem que são pessoas pobres, tem narrativas que já dizem que eram escravos. E aí, em uma dessas andanças, São Benedito pegou comida da cozinha e estava levando um cestinho lá para as pessoas que estavam com fome. E aí, um oficial do convento, tem narrativas que dizem que é um oficial, tem narrativas que dizem que são soldados, tem narrativas que dizem que é um oficial religioso. Mas alguém com um patamar acima do dele barrou ele e falou:
ó, o que é que você tá levando aí nessa cesta? E aí ele vai e responde que são flores, mas na verdade era comida para as pessoas. E aí quando esse oficial, esse suposto oficial levanta a cesta, aqueles pães que tinham dentro da cestinha se transformaram em flores. E é isso, e aí São Benedito passa e ficou conhecido pelo milagre das flores. Mas sempre a mesma essência, que é do São Benedito como uma pessoa humilde, mentindo para ajudar outras pessoas. E alguns religiosos até comparam esse milagre do transformar o pão em flores no milagre de Jesus Cristo, que ele transformou a água em vinho. Então, eu espero ter respondido aí mais ou menos. Desculpa, eu tô nervosa. Não, tá ótimo. Aí só complementando, é por isso que aí na representação da escultura, né, e principalmente dessa imagem que uma dessas imagens que Bruna apresentou, que é a imagem da Irmandade de Porto Seguro, o São Benedito está segurando um pão e sobre o pão tem as flores, né? Então é a imagem desse milagre, né? Então tem várias representações de São Benedito e uma delas essa ele segurando o pão ou segurando flores, né? Que é fazendo referência a esses milagres. Então a representação escultórica do santo e dos santos, né? Acaba reproduzindo elementos da própria história dele, né? Mas não só da história do ponto de vista factível, né? Daquilo que factualmente aconteceu, mas daquilo que as pessoas interpretam sobre o que foi a trajetória do santo, né? E isso, por exemplo, dizer que ele alimentava os escravos, então isso já é uma narrativa que vai se fazer, sobretudo por esses fiéis que eram escravizados, né? E no caso aqui dessa imagem de São Benedito, que ele está com uma mão, se não me engano é a mão esquerda, ele está segurando o pão e a flor, na mão direita ele está segurando o que parece de longe, né? Você chegando perto, você percebe que é um rolo de massa, rolo que chama? Aquilo que você faz macarrão, né? Que faz a massa do macarrão ou a massa do pão. Ele está segurando isso, é um objeto cilíndrico. Mas nas narrativas das pessoas antigas de Porto Seguro, aquilo é a carta de alforria, né? Ou seja, as pessoas vão interpretar a imagem e os atributos da imagem de acordo com a sua própria história de vida, né? E aí tem um santo negro que anda descalço e tal, e que está segurando aquele negócio, pode ser a carta de alforria, né? Então, isso também é uma coisa legal de fazer da análise, né? E, óbvio, faltou esse contato com a população para poder mostrar a imagem, falar, e aí, o que é isso, né? Que era uma das coisas que a segunda etapa do projeto de Bruna faria, né? É pegar esses atributos do santo e conversar com os devotos, né? Mas, infelizmente, a gente vai fazer isso agora, tão logo a pandemia permita. Eu queria, professor, até aproveitar, né, colocar assim para vocês três, até se vocês pudessem falar um pouco dessa experiência, da mudança no direcionamento, né, dos projetos por conta da pandemia, porque eu acho que para a gente, até como um registro mesmo, e pensar, né, também para frente, porque infelizmente a gente está nessa expectativa, né, de que a pandemia acabe. Eu acho que a vacina, todo mundo está com uma esperança muito forte nas vacinas como um caminho, não sei se eficiente e rápido para dar conta dessa finalização, mas até para esse próximo edital, foi uma preocupação nossa, porque o próximo edital que foi lançado, e as inscrições vão estar abertas a partir de segunda, como eu falei, dia 7, a previsão é de iniciar em abril, né? Provavelmente ainda sob o contexto, né, da pandemia. Então, se vocês quiserem, né, falar um pouco dessa mudança, eu já ouvi, entendi, né, lógico que trouxe uma modificação, algumas coisas não puderam ser feitas por conta disso, por conta da pandemia,
mas como foi trabalhar nesses meses, de março para cá, né, de março até a finalização, com essa mudança de rota, né? E até se vocês pudessem também dar um retorno da tentativa que nós na PROAF fizemos de não perder o contato com vocês, né? Além de e-mails, houve uma ação, né, proposta pela professora Iris, que é a gerente que coordena o programa, de manter esse vínculo com vocês, né, semanalmente, através de informações que foram batizadas de dicas, né? Tudo isso para a gente tentar também se reconfigurar um pouco dentro desse novo contexto, que é o contexto da pandemia. Então, se vocês quiserem fazer um comentário, do Lavínia, Bruna, professor Cancela também, como foi reorganizar entre vocês esse caminho a partir da pandemia, a partir todas essas impossibilidades que a pandemia trouxe, e chegar, né, hoje com os projetos não concluídos, talvez não da forma pensada, né, mas nisso que com esses produtos e esses resultados que vocês apresentaram. Então, falar, professor. Vai lá. Foi angustiante, porque no primeiro momento do projeto, então a gente estava naquele gás toda semana se encontrando para discutir os textos, que era a parte teórica que é necessário. Como é que eu ia saber o que foi o Cucumbi dos Escravos, né, sem ler sobre isso? E aí a gente veio o ano seguinte, que a gente ia concluir o semestre, né, da UNEB, que acabou em março por conta da greve, e aí no gás das entrevistas. E como é o meu projeto de TCC também, então a expectativa era maior ainda. E aí veio a questão da pandemia, no dia 16, se eu não me engano, que parou tudo. Aqui em Porto Seguro foi uma das primeiras cidades também a fechar. E agora, como é que a gente vai dar continuidade do projeto? Então, como eu já tinha uma entrevista e algumas fotografias, foi o momento de analisar essas fotografias com algumas leituras que a gente já tinha feito e continuar nessas leituras. Também teve reunião com o professor para discutir como é que a gente vai seguir agora. Aí, o primeiro momento foi, vamos tentar fazer essas entrevistas, isso no meu caso. Online, vamos ver se a gente consegue pelo WhatsApp, que é uma ferramenta mais prática, né, de vídeo, porque uma das pessoas estava com acesso no WhatsApp respondendo mensagem, então nossa primeira tentativa foi essa, mas aí não deu certo, questão de internet. E aí o segundo momento foi isso, foi continuar fazendo as análises, e aí a construção do relatório, como é que a gente vai colocar tudo que a gente fez aqui, né? A proposta era todas as entrevistas. Então, foi a questão da bibliografia que a gente explorou bastante, nossas leituras, que não parou, mesmo durante a pandemia e os encontros, e analisar o que a gente tinha, que no meu caso eram as imagens. Bruna também tinha algumas imagens, que essas imagens que ela mostrou, eles estão presentes no Museu de Arte Sacra. Em 2018, quando eu comecei com o professor Francisco Cancela, a gente estava no Museu de Arte Sacra e essas imagens são de lá, então a gente já teve um contato com essas imagens, a gente fotografou, e aí, como Bruna entrou ano passado, ela teve contato com essas imagens, que foram imagens de um outro projeto, mas que estavam ali, e a gente podia ajudar, inclusive, na questão das análises, porque nós vimos de perto, né, no trabalho que temos no museu. E no mais é isso, prossigo, porque eu estou com esperança de terminar essa pesquisa, porque o meu tema é de TCC, claro que vai ter mudanças por conta do período, mas é isso. Acho que o professor pode complementar mais, e Bruna. Bruna, quer falar alguma coisa antes do professor? Ok. Legal. Eu acho assim, no momento inicial da pandemia, todos nós ficamos bastante desesperados, né? Não só porque a gente se cobrava, né, de tudo que a gente tinha planejado e dos termos, né, firmados junto com as agências de financiamento, com todos os outros projetos, né, não só
o afirmativo, mas iniciação científica, orientação de mestrado, de doutorado, tudo isso causou uma angústia tremenda, né? As primeiras reuniões com os meus orientandos e orientandas, né, de todos esses projetos, eu sempre tive um posicionamento mais flexível, né? Eu lembro que teve uma reunião que eu falava assim, gente, a certeza que a gente tem nesse momento é que a morte está ali na esquina e ela pode nos pegar, então não vamos ficar presos com esse lance de pesquisa e tal, vamos ver o que der para fazer, a gente vai fazer, né? Ou seja, a preservação da vida nesse momento é o ato de resistência maior que a gente pode fazer, né? Claro, com a necessidade de garantir as condições básicas, né? Ou seja, todo mundo planejou e todo mundo tinha a expectativa de continuar a pesquisa, né? Através da manutenção da bolsa, de outros editais e tal. Então, acho que essa é uma coisa ainda importante da gente sinalizar, né? A pandemia não acabou. Eu sou muito cético em relação aos horizontes que estão colocados. Acho que todo mundo tem muita esperança de que a vacina e tal, mas a história das ciências mostra que não é assim, né? Não é fácil encontrar uma vacina num curto espaço de tempo, né? A gente vai ainda bater muita cabeça em relação à vacina. Vai ser necessário ainda um esforço muito grande de realinhar as atividades de pesquisa. Então, basicamente, para a conclusão dessa proposta, por exemplo, de esgotar esse estudo sobre devoção imaginária de São Benedito aqui na cidade, o que falta agora é esse trabalho de campo, de diálogo com a população, e a gente fica num grau de incerteza ética muito grande. Eu falei até com Lavínia esses dias, né, já que ela também está com essa pressa de concluir o curso, né? Bruno não, ainda tem muito tempo para frente, né? Mas Lavínia já está aí na porta da saída da universidade. E eu falei, pô, Lavínia, é fogo, porque eu teve agora as festas, né, religiosas aqui na cidade, da padroeira e tal, e eu vi vários idosos estão lá, foram para a missa, né? Reabriu a missa com esse critério de distanciamento, uso de máscara e tal, e os idosos estão lá, né? E a gente falou, pô, se o idoso está indo para a missa, vamos aproveitar e vamos fazer a entrevista, né? Só que aí a gente fica nesse critério de encontrar, né, nessa dificuldade de encontrar o critério ético, né? Tá bom, eles estão indo para a missa por um ato de fé, mas a gente vai fazer a entrevista com eles e a gente, né, ser o canal, o vetor de contaminação desse idoso é demais, né? Então, de fato uma situação muito delicada mesmo, mas a gente conseguiu sair mantendo aquilo que estava ao nosso alcance, né, dentro desse trabalho remoto, né? Então, foi valorizar o trabalho de pesquisa, né, que todo o planejamento dessas atividades de investigação eu coloco os primeiros meses para a gente fazer leitura bibliográfica e tal, e discutir os textos clássicos, né? Então, a gente valorizou esse momento e depois valorizamos aquilo que estava ao nosso alcance de um tratamento mais documental, né? Então, no caso de Lavínia, foi explorar a entrevista que tinha sido realizada e esse conjunto de imagens, né? De poucas imagens, mas é um conjunto de imagens muito significativo. E no caso de Bruna, foi fazer um banco de dados, né, para ela fazer a análise desse inventário do IPHAN, né? E que eu acho que é uma coisa importante, né? Que aí, dentro desse material que Bruna fez, é possível identificar, né, o estado de conservação das imagens, né, a classificação dessas imagens, né, a descrição dessas imagens. Então, esse banco de dados, né, para as esculturas de São Benedito aqui, tem um peso significativo. E a gente fez tudo isso online, né, usando o Google, né, Google Formulário, Google Meet. Então, foi uma experiência ainda nesse campo bastante interessante. Eu espero, assim, de fato, eu não sei como dar prosseguimento a essa pesquisa especificamente sem ter as entrevistas, né?
ou ir a campo, no caso de Bruna, minimamente fotografar as imagens e verificar qual é o estado atual de conservação dessas imagens, né? Já que as igrejas já estão reabertas, a gente até poderia fazer isso. Mas esse é o problema. Qual é o critério ético, né, na pesquisa que nós vamos assumir? Né? Ir a campo nesse momento significa a gente também abrir um espaço, né, para uma crítica mais geral que pode ser feita a nós, né, que preservamos a vida, que estamos dizendo que ainda não é o momento de fazer. Então, é uma fronteira muito tênue, né? Eu acho que a gente precisa fazer esse debate. Nesse momento, especificamente, eu não sei como concorrer ao edital. Eu sempre participei do afirmativo, sempre participei. Né? Nesse momento, eu não sei como participar. Não tive ainda a ideia. Eu gostaria muito de continuar com essa pesquisa de São Benedito. A gente ainda tem espaço para isso, mas eu não sei ainda o que fazer para poder continuar essa pesquisa, né? E aí eu não queria fazer o esforço de pensar uma outra coisa sem concluir essa, né? Então, estou ainda refletindo o que fazer. Ainda bem que ainda tem tempo, né? Parece que é só até fevereiro, né, para encerrar, parece o prazo de inscrição. Então, ainda vai ter tempo de refletir o que fazer. É isso. E eu vou torcer, viu, professor Cancela, para que surjam ideias, como a gente fala na Proaf, às vezes, brincando, mas com verdade, ideias maravilhindas para fazer, né, um pouco dessa superação, porque eu entendi perfeitamente o dilema, né, que você coloca, dessa questão, né, do critério ético, porque, inclusive, é isso que eu também fico diuturnamente conversando, ou com os próximos que estão aqui comigo, né, na minha casa, ou mesmo virtualmente com colegas e amigos, que a gente não pode engrossar a fileira da irresponsabilidade, né, assim, nós estamos ainda sob uma pandemia, então mesmo as coisas várias, né, terem sido reabertas, isso não significa que a gente deva ir, inclusive, assim, principalmente se não temos necessidade, né? Então, entendo perfeitamente como o professor fala, não é porque as igrejas foram reabertas, e mesmo com medidas, com protocolos, né, para manter distanciamento, mas isso nos libera, ou nos autoriza, com toda a tranquilidade, a gente também ingressar nesses espaços, e neste caso, né, com objetivos atrelados a projetos de pesquisa. E eu fico sempre dizendo assim, nós que ainda temos alguma possibilidade, né, de ficar em casa, mesmo que tenhamos que sair por algum motivo ou outro, mas de forma pontual, que não seja todo dia, a gente tem que reforçar isso até em respeito às pessoas que não podem, né? As pessoas que não estão tendo essa possibilidade de ficar em casa pelo, né, pelo trabalho que exercem, e principalmente aqui eu chamo a atenção de todos os profissionais de saúde, né? Porque são pessoas que não estão podendo, né, dizer não, eu quero ficar em casa. Podem até querer, eu imagino que queiram, mas fizeram um juramento e independente do juramento, eu vejo que tem também um senso de responsabilidade, né, pela profissão que exercem, e estão aí expostas, super cansadas, emocionalmente abaladas, né, estressadas com o dia a dia, que imagino o estresse que é, e do mesmo lado da gente perceber esse cotidiano dessas pessoas, a gente receber imagens de aglomerações, de festas de bairro, né, de aglomerações por conta de campanhas políticas que nós observamos, né, nesses últimos dias. Então, concordo com o professor, né, que nós não podemos perder de vista, né, o critério ético, porque a gente tem que continuar perseguindo, né, assim, fazer pesquisa sem estar acometendo, atropelando, né, esses critérios. Mas eu vou torcer, porque mesmo com todas essas dificuldades,
é o que eu falei no começo, né, do nosso encontro hoje. É também um ato de resistência manter o programa, e eu sei que o desafio agora é bem maior, né? Matematicamente falando, o desafio agora é o dobro, porque são 200 bolsas agora, e a gente não quer nadar e morrer na praia, né? A gente quer que essas bolsas sejam todas preenchidas pelos nossos estudantes da UNEB, nossos estudantes cotistas, como uma forma de não só mostrar, está vendo que realmente é necessário, está vendo que de fato tem demanda, porque nós temos quase metade dos nossos estudantes são cotistas, então 200 vagas, a priori, nós podemos até considerar, né, relativamente pouco quando a gente compara com o universo de estudantes. Mas sabemos, ainda mais agora pelo contexto da pandemia, a dificuldade que vai ser pensar propostas, né, de projetos, sejam de pesquisa ou de extensão, aplicáveis, né, factíveis nesse momento. Mas eu vou dizer, meu nome, em nome da PROAF, estamos torcendo muito. O período de inscrição, né, nós abrimos 2 períodos, um que começa agora e vai até um pouquinho próximo ao Natal, acho que dia 22 ou 23. Então, vai ter a parada do recesso de Natal e férias, e as inscrições retornam em 20 de janeiro, e aí vai até, acho que a primeira semana de fevereiro. É um prazo realmente, né, assim, dilatado, e eu vou ficar torcendo, né, para que aí as ideias surjam, viu, professor? E não só você, mas os outros professores lá do campus de Eunápolis, dos nossos outros 28 departamentos, né, 24 campi e 29 departamentos ao todo, que nós tenhamos muitos projetos. Eu vou até assim, não é exagero não, mas eu vou sonhar e desejar que tenhamos mais de 200 propostas, certo? Para a gente poder configurar que essa necessidade, essa demanda, ela existe. Com tudo isso que nós estamos vivendo, né, com toda essa pandemia. Estamos nos encaminhando, né, para o final. Não sei, já abri a possibilidade de fala para todos os presentes. Vou abrir mais uma vez antes de encerrar, se alguém quiser fazer alguma fala, né, já dando o direcionamento do final, eu vou abrir, e aí eu volto para fazer a conclusão do nosso turno de hoje, certo? Quem quiser falar alguma coisa, perguntar, sugerir, já dar uma ideia, dar uma proposta, dá um tempinho. Bom, me parece, né, que todos estamos satisfeitos e satisfeitas pelas apresentações. Então, eu vou, né, dar as palavras finais, parabenizar mais uma vez a Lavínia, a Bruna, o professor Francisco Cancela, por essa produção. Eu acho que vocês são vitoriosos, né, por ter aceitado lá em março esse convite através de uma recomendação nossa da PROAF de não parar, né, e mesmo tendo que fazer esses ajustes e essas modificações. Porque para a gente é gratificante a gente chegar aqui hoje e ter resultados e até poder fazer essa comparação, né, do que estava posto, porque tudo que está proposto inicialmente é passível, né, de alguma mudança, independente de termos sido acometidos pela pandemia, né? Outros imprevistos também poderiam acontecer. O da vez foi a pandemia, mas quero agradecer, em nome da PROAF, vocês terem continuado, né? Não terem desistido.
e estarem aqui hoje, mesmo que virtualmente, online, dando esse retorno, esse feedback e reforçando mais ainda a importância e a necessidade de um programa como esse, né, que é o Afirmativa. Quero informar também, né, que vocês, a nossa intenção é, tão logo conclua o encontro, poder emitir os certificados, né, mas se tiver algum tipo de atraso, não se preocupem, é tudo por conta mesmo desse novo formato, desse novo contexto, certo? Porque todos nós estamos trabalhando de casa e com a maioria com os equipamentos que já tínhamos em casa, né? E todos nós sujeitos, né, às questões aí dos imprevistos tecnológicos. É isso, agradecer mesmo, agradecer, foi um prazer conhecer vocês, né? Foi um prazer saber que tem essa pesquisa que, pelo que eu vejo, não se esgota, né? E mesmo com a pandemia, vocês vão ter que burilar junto com o professor Cancela, né? Formas, principalmente Lavínia, que me parece que está mais, uma angústia mais acentuada, vamos dizer assim, né? Por conta da conclusão do curso. E aí eu desejo que, de fato, encontrem caminhos. Mas também, Lavínia, dizer assim, se não for agora, né, assim, da forma pensada, pode ser feitos uns reajustes e você pode retomar isso, né? Pode retomar mesmo fora da graduação, várias pesquisas que se tornam mesmo até meio viciantes no sentido bom da palavra, da gente carregar e querer cada vez mais aprofundar, porque às vezes num projeto de TCC, num projeto de um programa como esse, não dá para esgotar e a gente vai fazendo esse aprofundamento, né, nos cursos de pós-graduação, certo? Quero desejar que todos continuem bem, se cuidando, certo? Quem pode ficar em casa, fica. No momento que tiver que sair, é uso de máscara mesmo, é higienização, é tudo que a gente tem ouvido, mas a gente não pode se cansar e nem pode vacilar, certo? Foi bom ver vocês assim, bem, com essas carinhas, né, dispostas, independente de nervosismo, viu, Bruna? Mas muito bacana ver vocês bem, e é assim que eu quero que vocês permaneçam, tá? Muito se protegendo, protegendo a quem está próximo, que a gente vai sair dessa, e oxalá o quarto encontro afirmativa, né? A gente possa até ter essa ferramenta como mais uma opção, mas que a presencialidade, o formato físico não nos seja tirado como possibilidade, certo? Então, abração, fiquem bem e, se quiserem, participar, né, e prestigiar as apresentações de outros colegas, sejam do mesmo campus de vocês, de campos diferentes, nós temos, né, vocês estão sabendo da programação, vocês têm acesso, e aí acompanhar pela tarde, o dia todo de amanhã, e na quinta, a live de encerramento, que traz um tema também muito bacana, é uma outra frente de batalha que a gente está abrindo na PROAF, que é a proposição de uma lei estadual de ações afirmativas, certo? Então, bacana também a gente ouvir, porque vocês são nossas vozes para ficar burilando isso nos departamentos, mesmo que de forma remota, mesmo que nos grupos de Zap, nos grupos de Instagram, essa coisa toda que eu ainda não domino, mas vamos aprendendo também, certo? Então, ó, beijos e abraços, fiquem bem. Professor Francisco Cancela, um abraço. Cuida aí da tua família também, vocês todos. Os nossos convidados, né? Rubens, Simone, teve outros também aqui que entraram e saíram, né? Mas agradecer a todos, agradecer a Jaqueline e Caio aí pela assessoria, e a gente continua se vendo, tá bom? E quaisquer sugestões, coisas que vocês queiram encaminhar, gente, pode encaminhar para aquele e-mail afirmativa.proaf, certo? Estaremos sempre abertos e dispostos para o diálogo, ok? Fiquem bem. Ok, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.
Pro, baixei a lista de frequência aqui e vou para outra sala, viu? Beijo. Encerrou a gravação. Eu vou encerrar agora, tinha esquecido.